Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Regiane de História e hoje eu trouxe uma segunda parte do conteúdo da Era Vargas, tá? A Era Vargas a gente vai falar, a gente sabe que no outro vídeo eu comentei com vocês que o Vargas ele governou o Brasil durante 18 anos, mas agora a gente vai falar sobre 15 anos de governo dele, tá? E nesses 15 anos de governo que nós vamos ver agora, chamado de Era Vargas, eu dividi ele em três momentos, tá? O governo provisório, que seria a parte um do vídeo que eu já disponibilizei para vocês, tá bom? Agora eu vou falar sobre a parte 2, que é o governo constitucional, e eu vou ter um outro vídeo em que nós vamos comentar sobre o governo, a ditadura de Vargas, tá? Que é conhecido como Estado Novo, tudo bem? O governo ditatorial de Vargas. Bom, então a vitória, né, daquele movimento de 1930 que nós vimos no vídeo anterior, ele deu início então a uma nova fase na história do Brasil, que foi marcada pela liderança da política de Getúlio Vargas. E esse período ele ficou conhecido como Era Vargas, ou também ele é conhecido como período getulista. E ele, como eu disse para vocês, se estendeu de 1930 até 1945. E durante esses 15 anos, ocorreram significativas transformações políticas sociais no país, principalmente em função do novo rumo das políticas públicas. A população urbana cresceu em relação à agrária, a importância da indústria na economia nacional ela se ampliou e o poder dos empresários das cidades aumentou em comparação com o poder dos produtores rurais. Os setores médios urbanos, né, os pequenos empresários, profissionais liberais, entre outros, né, o operariado cresceu e conquistaram uma maior importância na vida política do país. Os historiadores, eles costumam dividir, né, esse período aí, esse período getulista, né, ou conhecido também como Era Vargas, em três fases, tá? Governo provisório, de 1930 a 1934, que nós já vimos no vídeo anterior, que eu vou chamar de parte 1 da Era Vargas, tudo bem? Temos aí o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e o governo ditatorial de 1937 a 1945. Como eu disse, cada um desses períodos eu dividi em um vídeo, tá bom? Um eu já lancei e estou fazendo esse e vou fazer o próximo para que vocês possam entender esse período que não é pequeno, são 15 anos, né? E haja história para contar, não é mesmo? Bom, então a gente vai ver agora esse período do governo constitucional que vai de 1934 a 1937. E no dia 16 de julho de 1934, terminou o trabalho da Assembleia, né? E foi promulgada então a nova Constituição do Brasil, a Constituição de 1934. E na Constituição de 1934, os pontos principais dessa Constituição foram o voto secreto, os direitos trabalhistas e o nacionalismo econômico. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o voto secreto, né? Lembra que em 1891, na Constituição de 1891, a população passou a votar, mas o voto era aberto, né? Então a gente viu que isso era possível fazer muitas fraudes, né? A gente viu a questão do voto de cabresto, a política dos governadores, né? E agora, nesse momento, as pessoas elas passam a votar de maneira secreta, né? E uma das coisas assim que ocorre, né, é que as mulheres elas adquiriram o direito ao voto.
Na Constituição de 1891, as mulheres não votavam, né? E a partir dessa Constituição, então, as mulheres passam a ter direito ao voto, elas são consideradas cidadãs. Porém, né, não votavam, né, mas continuou sem esse direito de votar ainda os analfabetos, os mendigos, os militares, né, até o posto de sargento, e as pessoas que eram consideradas judicialmente declaradas sem direito político, tá? Aqui no slide eu esqueci de colocar os analfabetos, né? Mas ainda os analfabetos, gente, eles só passaram a ter direito ao voto na Constituição de 1988, tá? Então, foram muitos anos ainda para que a pessoa considerada analfabeta, né, não sabe ler e escrever, viesse então a ter direito ao voto, só em 1988. E foi criado também, né, a Justiça Eleitoral. E essa que ela tinha então como intuito zelar pelas as eleições, né, para que não houvesse então fraudes eleitorais, fiscalizar, enfim, né? Então nesse momento foi criada a Justiça Eleitoral. Outro ponto forte dessa Constituição de 1934 foi o reconhecimento dos direitos trabalhistas fundamentais, né, como salário mínimo, jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias, proibição do trabalho de menores de 14 anos, férias anuais remuneradas, indenização na demissão sem justa causa. E temos também um ponto forte que é o nacionalismo econômico, né? Decidiu-se nessa Constituição pela proteção das riquezas naturais do país, como as jazidas minerais, as quedas das águas que eram capazes de gerar energia elétrica, né? E então, isso tudo, ela passa a ser protegida pela Constituição, né? As riquezas naturais passam a ser protegidas pela Constituição. A Constituição de 1934, ela estabelecia que após a sua promulgação, o primeiro presidente da República seria eleito de forma indireta, ou seja, né, quem iria votar para o presidente seriam os membros da Assembleia Constituinte. Então, embora nessa conquista aí do voto secreto, né, as pessoas não votaram para presidente, quem escolheu o presidente foi a Assembleia Constituinte. E tínhamos aí, né, dois candidatos, que eram o Getúlio Vargas e o Borges Medeiros. E como vocês estão vendo aí no slide, né, o Getúlio Vargas, ele ganha a eleição com 175 votos contra 59 de Borges Medeiros. E então começa o governo constitucional de Getúlio Vargas, né? Ele governou o período do governo provisório e agora com a Constituição ele é eleito pela Assembleia Constituinte e passa então a ser presidente do Brasil, né? Abrindo aí esse período, né, de governo constitucional. Nesse período, ganharam destaque, né, na vida pública do país dois grupos políticos com ideologias bastante diferentes. Eram os integralistas e os aliancistas. Em 1932, o escritor Plínio Salgado e outros intelectuais políticos lançaram o Manifesto à Nação, expondo os princípios do integralismo, né? Eles eram inspirados nas ideias fascistas de Benito Mussolini e nas ideias nazistas de Adolf Hitler. Eles criaram a Ação Integralista Brasileira, a AIB, que era uma organização política que conquistou a simpatia de muitos empresários e de uma parcela da classe média da população e também de parte dos oficiais das Forças Armadas.
Os integralistas, eles combatiam o comunismo, né? Eles pregavam um nacionalismo exacerbado, a existência de um Estado poderoso, a disciplina, a hierarquia dentro da sociedade e a entrega do poder a um único chefe integralista, né? Eles eram a favor da ditadura. E seguindo o modelo do nazifascista, né, os integralistas eles eram submetidos a uma rígida disciplina. Eles vestiam um uniforme com camisas verdes e desfilavam pela rua como uma tropa militar. E gritavam saudações indígenas, né, que é a Nauê, que em Tupi-Guarani, né, ela significa você é meu parente. Eles atacavam de forma muito agressiva os adversários de outras organizações políticas e tinham como lema Deus, pátria e família. E ao todo, né, foram criadas mais de 1000 núcleos de ação integralista no país. E uma das principais frentes políticas contrárias ao integralismo era a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Os membros eles eram chamados de aliancistas. E essa aliança ela reunia grupos de várias tendências, como socialistas, anarquistas e comunistas, né? Uma das principais correntes da ANL era o Partido Comunista, que em abril de 1935, o Luiz Carlos Prestes ele foi eleito o seu presidente de honra. O programa político da ANL incluía a nacionalização das empresas estrangeiras, o pagamento da dívida externa brasileira, a realização de uma reforma agrária, dando as terras aos trabalhadores do campo e combatendo o latifúndio, e a garantia das liberdades individuais. Um dos seus lemas era pão, terra e liberdade. A Aliança Nacional Libertadora ela cresceu rapidamente, né? Ela contava com cerca de 1.600 núcleos pelo país e reunia cerca de 70 mil a 100 mil membros. O governo de Vargas, apoiado pelos grupos políticos conservadores, ele considerou a ANL ilegal em junho de 1935 e ordenou a prisão de seus líderes, alegando que tinham a intenção de promover um golpe de Estado para derrubar o governo. O chefe de polícia de Vargas, o Filinto Miller, né, ele acusava o movimento de ser controlado por perigosos comunistas, né, que era financiado por estrangeiros. Eles acreditavam que a União Soviética, né, ela financiava esse grupo, né, para vir a transformar o Brasil em um país socialista. Mas para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre isso, falar um pouquinho mais da história do Carlos Prestes, né, da Olga Benário, é preciso que eu trabalhe com vocês os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e a Revolução Russa que a gente ainda não viu. Então, ainda sobre esse conteúdo de Vargas, a gente ainda tem essa questão para nós conversarmos e também como que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, esse conteúdo ainda a gente vai ver depois que eu explicar para vocês essa questão aí de Primeira, Segunda Guerra Mundial, né? E a Revolução Russa, tudo bem? E existe aí então um movimento, né, que é a Intentona Comunista de 1935. Porque diante da repressão, né, do governo de Getúlio Vargas, os comunistas, eles que participavam lá da Aliança Nacional Libertadora, eles planejaram uma revolta militar contra o governo. E em novembro de 1935, eclodiu a Intentona Comunista, que foram rebeliões de batalhões, né, que ocorreram no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Todas, né, elas foram rapidamente dominadas, né, pelas forças governamentais. E a Intentona Comunista ela serviu como pretexto para os setores mais autoritários do governo radicalizarem o regime político. Em nome, né, de um perigo comunista, eles foram
acabaram prendendo milhares de sindicalistas, de operários, militares, intelectuais foram acusados de atividades subversivas contra o governo, né? E o que seria uma atividade subversiva, né? É aquela que pretende destruir ou transformar a ordem política, social e econômica estabelecida. Bom, gente, aí, após a intentona comunista, agora a gente vai, num próximo vídeo, eu vou explicar, né, um fato que ocorreu e que vai dar início ao Estado Novo, ou seja, né, o período do governo de Vargas, que é conhecido como período ditatorial, tá bom? Então, agora a gente vai ver como é que foi esse período no próximo vídeo, que vai ser a parte 3, período ditatorial de Getúlio Vargas, tudo bem? Então, vamos para o próximo vídeo.